Existe um tipo de luto que não tem morte, que não tem velório, que não tem despedida. E muitas vezes esse luto costuma ser negado até por quem sente. Eu quero falar sobre isso hoje, porque nem todo luto vem da perda de alguém. Às vezes ele vem da perda de um projeto, de uma carreira que não foi vivida, de um casamento que foi perdido. Às vezes o luto vem de uma amizade que acabou sem explicação nenhuma, de uma mudança brusca, às vezes vem de uma versão nossa que se perdeu em algum momento da vida. É que às vezes a gente não costuma nem chamar isso de luto, mas ele tá aí. Há coisas que se perdem sem nunca terem sido vividas e mesmo assim elas deixam marcas. E aí, para facilitar, eu trouxe uma história de uma pessoa que eu atendi, um rapaz. Algumas coisas foram alteradas para preservar a identidade dessa pessoa, mas o fundamento, a análise emocional é a mesma. Então, esse jovem chega até mim, devia ter uns 40 e poucos anos, e enquanto a gente vai ali fazendo a análise da história de vida, eu chego num ponto que esse rapaz me traz uma situação e aí a gente vai descascando isso, né, lá em torno dos seus 19, 20 anos, por aí, quando a gente está naquela fase de tomar decisões, de decidir o que a gente vai fazer, qual a carreira a gente vai seguir. E existiam várias possibilidades ali naquele momento. Mas uma das coisas que aconteceram foi ele passou para a área militar e desse processo ele teria que ficar longe da família, né? Era um momento que você tinha que ir para outro estado e ficar um período lá, acho que de um ano, alguma coisa assim. E seria a primeira vez que ele estaria longe da família, da namorada, das pessoas ali com quem ele convivia. E todo mundo ficou muito animado com essa possibilidade, a carreira militar e tudo mais. E aí ele, jovem, vai. Então, quando ele chega lá, naquela época, né, há 20 anos atrás, a gente não tinha a internet como a gente tem hoje, a gente não tinha celular do jeito que se tem, mensagem, ligação, coisas assim em tempo real. Então as coisas eram mais demoradas, por incrível que pareça. E nesse momento, esse rapaz vai para longe da família, longe da namorada, longe de todo mundo e fica lá, num outro lugar, com um monte de outros jovens, um monte de homem, assim, sei lá, uns 400 jovens. Então você imagina, 400 jovens juntos ali, que ninguém se conhece, num momento de novidade para todo mundo mais ou menos na mesma faixa etária. E ali você tem, dizem, né, que a área militar você tem muita pressão quando você vai ficar nesse processo, assim, nesse internato. Então, passa por um processo de exaustão física, então tem muitas atividades físicas para fazer, muitos testes. Tem uma exaustão mental também, porque tem aquela pressão, aquele pessoal lá em cima e tal. Então, tudo estava acontecendo naquele momento. Você imagina, eu saio de uma vida tranquila com a minha mãe, com todo mundo dentro de casa, num lugar onde eu conheço, né? Eu conheço aqui a minha casa, as pessoas em volta, a minha rotina. De repente eu mudo bruscamente desse lugar para um outro lugar, com um monte de outras pessoas que eu não conheço, vivendo uma realidade completamente diferente, com pouco contato dessas pessoas que eu conhecia. E foi isso que aconteceu com esse rapaz. E aí ele foi seguindo, né? Até que mais ou menos ali uns 3 meses ele já estava ficando muito mal e estava acontecendo ali uma exaustão física, uma exaustão mental, aquela rotina, fora a zoação, as brincadeiras hostis que acontecem nesses lugares, em alguns lugares, né? Mas com ele aconteceu. E ele começa a ficar muito triste e quer voltar.
E aí, nesse meio termo, nesse meio período, ele descobre que ele também tinha sido aprovado numa universidade pública, uma universidade importante, e ele se agarrou nessa possibilidade. Bom, então eu vou ter uma desculpa para voltar, né? Como se fosse isso. Ele se agarrou nessa possibilidade do retorno. E aí ele volta. Ele desiste ali da carreira militar, porque estava um momento muito difícil, é muita demanda emocional. Então, eu já acho que, assim, com 19, 20 anos, quando as pessoas estão saindo ali, 18, né, saindo do ensino médio, você ter que decidir sobre a universidade, o que você vai fazer da sua vida, da sua carreira, é um momento muito conturbado. Então, vamos lembrar de quando a gente tinha lá essa idade, né, ou talvez você tenha e se identifique com isso. Como é que é? É um momento de muita decisão, de muito conflito. A gente está saindo de um lugar conhecido, ou mais ou menos, para um mundo de possibilidades, então isso já é um momento conturbado. E aí, quando ele toma essa decisão e ele vai lidar com essa decisão, é um momento extremamente hostil para ele. E ele começa a ficar muito mal. Então ele vê como possibilidade o retorno. E aí, quando ele retorna, agarrado nessa possibilidade de que, bom, eu não só tenho agora a área militar, eu também tenho uma universidade para poder ir. E aí ele volta. E quando ele volta, ele achou que as pessoas iam apoiá-lo. Mas ao contrário, ele teve que lidar com isso sozinho, porque os familiares não aceitaram ele ter aberto mão dessa possibilidade de carreira militar. Se não bastasse, a namorada também estava sendo pressionada pelos pais. Se tornou um peso enorme a atitude dele de ter saído. Isso começa a afetar o relacionamento dos dois, então esse relacionamento acaba sendo perdido. Aquele rapaz não permaneceu na área acadêmica, ele não seguiu na área militar, ele fez outras escolhas, fez outros cursos, começou na carreira profissional, a vida seguiu. Mas uma coisa continua em suspensão. 20 anos depois, e aquele rapaz ainda estava preso no que ele não viveu, nas possibilidades de vida que ele poderia ter se tivesse conseguido viver aquela realidade. 20 anos se passa e é a primeira vez que esse rapaz entra numa consulta de psicologia. E quando a gente vai descascando essa cebola, eu vejo que ele estava vivendo um luto de uma carreira que não foi vivida, um luto de um relacionamento que poderia ter sido vivido, o luto de uma vida que ele não viveu. Talvez você diga assim, mas ele poderia então retornar para aquela menina. E existiu essa tentativa, mas agora essa menina não era mais a mesma pessoa que ele tinha conhecido lá atrás. Ele não era a mesma pessoa que tinha sido lá atrás. Hoje ele trabalha numa área que não se identifica, vivendo uma realidade que não gostaria. E aquilo que parecia frustração, um arrependimento, trazia uma coisa muito mais profunda. Esse rapaz estava 20 anos preso num luto de uma realidade, de uma vida que ele não viveu. Preso num relacionamento que não aconteceu, preso numa carreira que não foi para frente, preso na vida que ele projetou lá atrás, que ele imaginou e que agora não atendia à realidade. O sentimento não era apenas de tristeza, era um luto não elaborado. Um luto pela vida que não pôde ter sido vivida e que também não pôde ter sido chorada. Talvez você também ainda não tenha se dado conta de perdas que você já viveu ao longo da sua vida e que não foram choradas. O Freud, o pai da psicanálise, dizia que quando a gente não consegue elaborar um luto, a gente começa a se atacar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora, sobre as consequências de tudo isso que vai nos acontecendo, que vão deixando marcas na gente e que a gente não consegue às vezes nomear, às vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo. Ao longo da vida a gente passa por muitas perdas,
por muitos lutos, e eu quero falar de alguns com você. Talvez você se identifique. Sabe aquela amizade que a gente perde, alguns relacionamentos que a gente perde ao longo do caminho, daquele amor lá atrás, na infância, que foi deixado para trás, daquele relacionamento, daquela amizade que acabou do nada, que não teve uma despedida, que a gente não conseguiu dizer para aquela pessoa o quanto ela foi importante pra gente. Ela simplesmente acabou, sem explicação, só acabou. E a gente não consegue mais dizer nada, né? Só vai embora. E o que fica é aquela sensação de saudade que não tem endereço, saudade que não. É isso. Você até segue a vida, mas você não se despede de quem você foi com aquela pessoa. E isso é um luto de um relacionamento que foi importante que a gente perdeu. Muitas vezes, quando a gente passa por essas situações, a marca que fica é a nossa dificuldade atual em, por exemplo, criar vínculos e manter vínculos, porque no fundo a marca que deixou é que as pessoas podem sempre ir embora e que a gente nunca vai ter a chance de se despedir dessas pessoas. Talvez o seu luto seja de situações que não aconteceram. Sabe, daquele trabalho que você negou, daquele intercâmbio, daquela viagem, daquele curso que você não fez, daquela graduação que era o seu sonho e que você desistiu. E aí hoje, talvez, quando você olha para isso, o que vem é aquela voz, aquela crítica dizendo que você deveria ter sido mais forte, se você não fosse tão fraca, se você tivesse aguentado, se você tivesse dado um jeito, talvez você conseguiria realizar isso. Luto não elaborado, e hoje o que fica é a voz da crítica. Talvez o seu luto seja por mudanças que foram acontecendo ao longo da sua vida. Mudança de lugar, mudança de escola, mudança de contexto, mudanças, e aí a sensação que fica é sempre aquela de não pertencer a lugar nenhum. É como se existisse uma dificuldade de criar raízes, porque, claro, a qualquer momento tudo pode mudar. As perdas também podem ser simbólicas. Perda de uma identidade, de um status, de um lugar que você vivia, uma posição na sociedade que você vivia, um modo como você era reconhecido pelas pessoas no trabalho, no seu contexto social, e de repente tudo isso muda. E aí o que fica é aquela sensação de eu não me reconheço mais. Quem sou eu agora? Eu não sei, eu não dou conta disso, eu não sei mais o que eu me tornei. Isso também é um processo de luto que às vezes a gente não se permite chorar, não se permite viver. Muitas vezes o nosso luto é daquele relacionamento, de um relacionamento que não teve uma despedida, de um relacionamento amoroso agora, de um relacionamento que foi sendo acabado, que não teve uma última conversa, ou de um relacionamento conturbado, com traições, com fim abrupto, com abandono. Embora essa relação tenha acabado, você continua revisitando mentalmente essa relação. Talvez o que fique seja uma ruminação aí, pensando o tempo inteiro no que aconteceu, onde você errou, o que aconteceu de errado, e até talvez uma dificuldade aí de se abrir para novos relacionamentos. Talvez o seu luto seja por uma identidade que você precisou abrir mão antes da hora. Não porque você quis, mas porque o ambiente exigiu. Talvez o seu luto seja por não ter podido viver a infância. Talvez o seu luto tenha sido porque lá atrás você teve a sua infância roubada, não perdida, roubada, porque foi exposta muito cedo a situações de violência, de maltrato, de abandono, de negligência. Talvez a sua criança tenha visto o mundo como ele é cedo demais. Talvez a sua criança não pôde brincar. Talvez o seu luto seja da criança que você não foi. A criança que precisou matar algo dentro dela para sobreviver. E hoje, o que ficou foi a dificuldade de confiar muitas vezes, a culpa,
Por mais que racionalmente você entenda que a culpa não foi sua, de alguma forma você busca a explicação, você busca entender. E o que eu posso te dizer é: a culpa não foi sua. Você teve a sua infância roubada. E talvez ninguém nunca tenha dito para você que isso é um luto e que você não se permitiu ainda viver esse luto. Talvez você hoje tenha um comportamento de estar sempre vigilante, de estar sempre se punindo, sempre procurando a culpa em você mesma. E não é que essa criança morreu, é que ela precisou se esconder para sobreviver. Talvez o seu luto seja pelo menino ou pela menina que foi silenciado lá atrás, que quando chorava, quando falava sobre sentimentos, ouvia: engole o choro, para de drama, isso não é nada. E aí hoje você aprendeu a esconder, não nomear as suas emoções. Talvez você tenha aprendido que sentir incomoda. E aí você vai se diminuindo, vai tentando ser invisível para não chamar atenção. Talvez você tenha sempre aquela sensação de ser de mais ou de menos e tá sempre tentando se encaixar nos lugares, se encaixar na vida das pessoas. Tudo isso que a gente perdeu, tudo isso que a gente deixou de viver, deixam marcas na gente. E muitas vezes a gente não vivencia, não reconhece isso como um processo de perda, de luto. E o que acontece quando isso não é vivido, não é reconhecido, não é chorado, é que isso não desaparece. Isso fica ali, marcado de alguma forma. O efeito psíquico desse luto que não é reconhecido é que ele vira autopunição. Então, a gente costuma a ficar pensando no que poderia ter sido, na vida que eu poderia ter vivido, ou que eu fui incompetente, que eu não dei conta, que eu fui burra. Às vezes a gente começa a se comparar com aquele ideal que a gente traçou para a nossa própria vida, ou a gente começa a se comparar com as pessoas que conseguiram aquilo que a gente idealizou, né? Às vezes a gente olha para alguém que tem um casamento que a gente sonhou, que mora num lugar que a gente idealizou, que seguiu a carreira que a gente queria, e aí a gente começa a se comparar: poxa, se eu tivesse sido, se eu tivesse feito, se eu tivesse aguentado, talvez eu poderia viver essa vida. E aí a gente começa a se comparar: por que o fulano conseguiu e eu não consegui? Eu sou incompetente, eu sou isso. Então a gente começa a entrar num processo de autopunição. Às vezes existe aquela sensação de fracasso, de que todo mundo consegue, mas eu não consigo, entende? E é aí que é o grande ponto, porque enquanto eu olho para essas situações e fico olhando para elas como se fosse um erro, eu paraliso. Agora, quando eu olho para essas situações e reconheço como sendo um luto, eu começo a me mover. Mas eu preciso trazer um adendo importante. Reconhecer é diferente de justificar tudo. Tem pessoas que falam: ah, então foi isso mesmo, eu fiz isso mesmo, não tem como voltar atrás e não sei o que, não sei o que. Não é isso. O que eu tô dizendo é reconhecer, é entender que isso fez parte do processo. Reconhecer não é me inocentar, não é tirar a responsabilidade de mim. É olhar para isso pensando que tudo o que aconteceu e todas as escolhas que você fez lá atrás estavam em volta de um contexto. Às vezes a gente olha para trás com o olhar que a gente tem hoje. E isso não é bom, isso não é legal, porque eu tô sendo injusto comigo. Eu tenho que olhar para a situação lá atrás, eu tenho que olhar para aquilo que aconteceu, pensando em como eu estava lá atrás. Reconhecer é compreender o contexto. As consequências do que aconteceram vão continuar. Isso não vai mudar. Mas quando eu reconheço, eu tiro o martírio, eu tiro a crueldade, eu tiro a autopunição que a gente coloca sobre a gente. E essa punição, esse maltratar que a gente vai fazendo sobre nós mesmos, vai nos paralisando. A gente olha às vezes para aquela situação lá atrás e fica falando: eu sou burra, eu sou incompetente, eu sou fraca, eu não sou corajosa, eu não dou conta. Tudo isso são frases, são pensamentos de autopunição. Então a gente está olhando para aquela situação lá atrás sem considerar o contexto, sem considerar que as suas escolhas
foram as melhores que você podia naquele momento. Foram as escolhas que você dava conta naquele momento, com a consciência que você tinha naquele momento, com as experiências de vida que você tinha, com as possibilidades que você tinha. Então, hoje, se tem algo que você perdeu, que você ainda não tinha chamado de luto, que você nem reconhecia como luto, o meu convite é: reconheça isso. Reconheça que o que foi perdido foi consequência, foi fato da vida e que você fez o que poderia ter feito. Então para de se punir. Enquanto você chama isso de fracasso, você se pune. Quando você reconhece isso como luto, você começa a se mover. Você começa a se escutar. O meu convite para você hoje é mudar a pergunta. A pergunta não deve ser o que eu fiz de errado, a pergunta deve ser o que estava acontecendo comigo naquele momento quando eu tomei aquela decisão. Isso é contextualizar. Quando eu contextualizo, eu olho com mais honestidade para a minha história. Eu olho com mais honestidade para mim, para as minhas vivências. Algumas pessoas, elas não estão presas no passado. Elas estão enlutadas por uma possibilidade de vida que nunca pôde existir. Talvez você nunca tenha se permitido sentir essa dor. E não é que essa dor não existe, ela tá aí. Mas talvez você não sabia nem que tinha permissão para sentir isso. Talvez você não tinha nem reconhecido que ela existia. Talvez hoje você não precisa fazer nada, mas só parar de se punir. Esse já é um início. Se vê a vontade de chorar, de ficar quietinho, de se isolar, se permita. Isso não é fraqueza, isso é reconhecimento. Eu sei que esse vídeo foi denso e você não precisa escrever agora, mas se alguma coisa ficou reverberando, se algo que eu falei tocou você, escreve aqui nos comentários, porque às vezes a única coisa que a gente pode fazer é dividir. Dividir ajuda a gente a não se sentir sozinho nesse momento, tá? Espero que tenha feito sentido para você. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!